a gente precisa entender que o cliente, o comprador, ele passa por uma jornada de compra. A jornada de compra é o momento, desde o momento que o cliente ou que a pessoa, que o lead fala assim, olha, puxa, eu quero comprar um imóvel, ou eu preciso comprar um imóvel, ou acho que eu preciso trocar de imóvel. É desde esse momento até o momento onde ele efetivamente compra. E essa jornada de compra é dividida em 4 etapas. Primeira etapa da jornada de compras, tá? Tem aqui, ó, é uma escadinha, tá vendo? Ó? Descoberta, reconhecimento, consideração e decisão. Qual que é a primeira etapa de todas? É a etapa da descoberta ou aprendizado. O que é isso? Então eu dei alguns exemplos aqui, ó. Pode ser a chegada de um filho, pode ser carreira, ou seja, a pessoa foi transferida, ela está sendo transferida de São Paulo para Curitiba ou de Curitiba para Belo Horizonte. Então ela pode estar sendo transferida e ela fala, bom, vou ser transferida, fui promovido, vou ser diretor de uma grande empresa, e aí ela vem para Curitiba ou vai para São Paulo, ou vai para o Rio de Janeiro e fala, preciso comprar imóvel. Né? Geralmente aluga e tal, mas em algum momento fala, preciso comprar um imóvel. Problema no bairro, então problema de segurança no bairro, por exemplo, alguma coisa relacionada à estrutura, ou está muito distante, o filho começou na escola e eles querem transferir o filho para uma outra escola e a escola está longe de onde eles moram. Enfim, está sempre relacionado à estrutura, localização ou até oportunidade financeira. Uma coisa muito importante aqui, tá? Essa etapa do aprendizado e descoberta aqui, ó. Desde o momento que acende a primeira luz ali até o momento de comprar, isso pode durar meses. Pode durar 18 meses, 24 meses. E geralmente, nesse momento aqui, ó, no primeiro momento, o cliente ele ainda não entra em contato com o corretor. Tá? A gente ainda não tem muito contato com esse cliente aqui, nesse momento. Quando que a gente vai começar a ter contato com o cliente? Aqui, ó, na segunda etapa, que é a etapa do reconhecimento do problema. Aqui sim o negócio começa a ficar interessante para nós, né? Por quê? Porque nesse momento o cliente começa a buscar imóvel na internet. Então ele começa, tá vendo aqui, ó, busca ativa na internet, ele busca por bairro, característica do imóvel, se ele quer casa ou se ele quer apartamento, se ele quer na planta ou se ele quer pronto. Nesse momento ele começa até a fazer a visita, ele começa a falar com o corretor, mas não significa que ele vai comprar agora. Depois do reconhecimento do problema, tem a consideração da solução. Então vamos imaginar aqui o seguinte, ó, o cliente, ele e a esposa e tal, e ficaram grávidos. E aí eles falaram, acho que a gente vai precisar comprar um imóvel, vamos precisar trocar de imóvel. Eles já moram num apartamento lá de 50 metros e, tá vindo o filho e tal, eles querem comprar um outro apartamento. Estão em ascensão na carreira e eles querem ir para um apartamento maior, para um apartamento de 90 metros, de 100 metros quadrados. E aí eles começam e falam, beleza, vamos começar a dar uma olhada. Aí eles entram aqui, ó, reconhecimento do problema. E aí a busca começa aí. Eles começam a visitar imóvel, eles começam a falar com o corretor, começam a buscar informação, até que eles entram nessa etapa aqui, ó, que é a etapa consideração da solução. Aonde que o cliente está nessa etapa? Ele já fez algumas visitas, já sabe até quanto pode investir, conhece alguns empreendimentos pelo nome, inclusive, tá? E é nesse momento que você precisa passar confiança, segurança e credibilidade. Por que isso? A etapa da consideração da solução é a etapa onde ele está mais perto da decisão de compra. Então, ele teve o problema, daí ele começou a procurar, começou a pesquisar, e aí ele começou a considerar agora efetivamente comprar o imóvel. Ele já sabe o bairro que ele quer, ele já sabe que ele quer um apartamento, ele fala, quero um apartamento que tem mais segurança. Né? Antes ele estava na dúvida se ele queria apartamento ou se ele queria casa. Agora ele já está mais avançado. Ele já conhece alguns empreendimentos pelo nome, tá? Ele já tá mais avançado. Depois disso, ele vai para a última etapa ali, ó, que é a etapa da decisão de compra. Aqui o cliente está mais maduro, está pronto para comprar. Qual que é o problema aqui? Que eu até escrevi ali, ó. O problema é que aqui é onde tem maior concorrência.
E por que eu estou falando tudo isso e o que tudo isso tem a ver com lead ruim e transformar lead ruim em comprador, né? E para você conseguir vender para esse cliente. A partir do momento que você entende que existe uma jornada de compra e que tem o reconhecimento do problema, a consideração da solução e a decisão de compra, você consegue utilizar a tua linha de argumentação levando em consideração o momento que o cliente está. Então, por exemplo, se o cliente está naquela etapa que eu mostrei ali, na etapa do reconhecimento do problema, tá? Que é a etapa onde ele está buscando pela internet, mas ele não sabe se é casa ou se é apartamento, ele não tem ainda consciência do bairro que ele vai morar, ele está olhando. E aí você quer forçar, sei lá, talvez uma proposta, ou você quer passar informações que ele não está no momento daquela informação, que é o momento da consideração da solução, por exemplo. O momento da consideração da solução é o momento que ele já está, por exemplo, ele precisa saber se ele consegue usar FGTS ou não. Consideração da solução. No reconhecimento do problema, ele ainda não quer saber disso. Ele ainda está pensando o tamanho do quarto, ele ainda está pensando na localização. E como que você faz para conseguir entender e para conseguir conduzir ele melhor nessa jornada? É fazendo pergunta. E aí, por exemplo, aqui, ó, nesse momento, você precisa prestar uma consultoria, né, através de perguntas para conseguir conduzir o cliente. E aí, algumas perguntas aqui, ó, você pode até anotar aí. Você vai perguntar para o cliente qual que é o motivo da compra? Por que você está comprando? Há quanto tempo você está procurando? Há quanto tempo você está procurando? É uma pergunta super poderosa para você saber, se o cara está procurando há um mês, pode ser que ele fale para você, estou procurando há um mês, mas na verdade ele está olhando na internet já há mais tempo, mas ele começou a falar com o corretor há um mês, então tem que perguntar um pouquinho mais a fundo. Quantos imóveis você já visitou? Pergunta extremamente importante para saber como que está o apetite desse cliente. Se você encontrar o imóvel que você deseja, em quanto tempo você pretende tomar a decisão de fechar o negócio? Pergunta poderosíssima. Por que isso? Porque essa pergunta você pode utilizá-la lá na frente, quando você estiver atendendo esse cliente e que tudo ali que ele está buscando faz sentido para ele falar que ele gosta, você pode voltar lá e falar, mas lembra que você me falou que se você encontrasse, você já ia tomar a decisão de fechar o negócio? Está aqui, você encontrou o teu imóvel. O próximo passo agora é fazer uma proposta. Outra pergunta que você pode fazer, qual o valor que você está pensando em investir? Você precisa colocar imóvel no negócio? Isso é importante também, porque depois você faz um atendimento gigante e o cliente lá no final fala, é que eu tenho que pôr um imóvel no negócio. E aí ele tem que pôr um imóvel no negócio, ele não colocou nenhum imóvel para vender ainda, então tem cliente que acaba atropelando o negócio.